Olá pessoal, eu sou Eduardo Aguiar, aqui do How to Develop, e nós vamos dar continuidade à nossa aula de testes de unidade com o XUnity. E antes de mais nada, eu gostaria de lembrar vocês, caso não tenha se inscrito no canal, se inscreva, né? E ative as notificações para acompanhar os nossos novos vídeos, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos para a nossa aula e vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos, né? De padrões de organização de código, né? Que é o AAA, o Arrange, Act, Assert. Vimos a nomenclatura dos métodos que a gente pode usar, algumas sugestões. Temos os nossos primeiros passos usando a calculadora de área, né? Vimos a importância de ter o cuidado, né? Se eu tenho um if lá dentro da minha classe, eu tenho que testar aquele cenário que o if, né, por onde o if passa. Isso se chama de cobertura de código, tá? A gente viu também os asserts e traits, tá? Então, há algumas asserções padrão que o XUnity tem que facilitam a nossa vida. E os traits que ajudam na organização do Test Explorer. Vimos as fixtures, é um recurso que a gente tem para poder reutilizar código que eu quero compartilhar entre um teste e outro, tá? Nós vimos também dados humanos que a gente pode gerar com Bogus. A gente viu ali um exemplo, né, que o Bogus é baseado lá no Faker.js, né, em JavaScript, que ele gera alguns dados humanos para nós. Então ajuda. Se a gente tem que gerar um volume de dados maior, ele também facilita a nossa vida, é o que a gente vai ver um pouquinho hoje. Mas qual que é o foco da nossa aula atual? Nós vamos falar sobre mock, tá? O que é o mock? Então, mock, o termo mock significa imitar ou imitação. No termo mais técnico, o termo mock object é utilizado para descrever um caso em especial, né, de objetos que imitam objetos reais, para a gente poder realizar teste. Mock objects atualmente podem ser criados através de frameworks, como a gente vai ver um deles, que facilitam bastante a sua criação. Praticamente todas as principais linguagens possuem frameworks disponíveis para a criação de mock objects. O mock objects são mais uma forma de objeto de teste. Isso é segundo a DevMedia, tá aí o link, né, para você verificar. Qual framework que nós vamos utilizar? Tá? O Mockil, é esse que você está vendo aqui, ó, M-O-Q, tá? Você pode procurar lá no GitHub, aqui está o link, vou deixar na descrição do vídeo, para você ler a documentação, entender melhor como ele funciona, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula, vamos à mão na massa mesmo, né? O que nós vamos testar? Nós vamos testar o aluno service. Quando a gente faz um teste, né, de uma classe, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho que testar somente aquela classe. Se ela tem outras dependências, né, eu não vou testar essas outras dependências que a minha classe tem, tá? Então, como que eu vou resolver as dependências da minha classe? Aí é que entra o mock. Ele vai ajudar a resolver essas dependências, porque o foco que a gente vai testar não é as dependências, mas a classe que a gente precisa testar. No nosso caso aqui, a aluno service. Eu vou abrir aqui o Visual Studio para vocês, ó, e veja, eu tenho aqui a minha classe aluno service, né? Eu vou testar essa classe aqui, tá? A interface e aluno repository e mediator, que são as dependências aqui, eu não vou testar, eu não quero testar isso, mas eu preciso delas para realizar meu teste. Então, como resolver essas dependências? Aí que entra o mock, ou o framework que a gente vai utilizar, que é o Mockil, tá? Então, vamos lá, né? Vamos com a mão na massa. Coloque aí, ó, se você está na aula 5, né? Coloque aí o Package Manager Console e digite aí, ó, install package Mockil, tá? Então você vai, opa, deu alguma coisa.
Ah, tá. Eu digitei errado, né? Install package Mockil. E aí ele vai instalar aqui o nosso pacote, né? O nosso framework no Mockil para fazer, então, para mocar, né? Por assim dizer, as nossas classes que implementam iAluno Repository e iMediator, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos fazer um overview dessa classe. Que métodos que a gente precisa testar? Obter todos os ativos, o adicionar, tá? Eu tenho aqui para adicionar um aluno, o atualizar, o inativar, o remover. Então são coisas que eu preciso testar, tá? São algumas das coisas que a gente precisa realizar o teste. Como que o Mockil pode ajudar a gente a resolver essa dependência? Então é isso que a gente vai ver aqui, ó. Primeiramente, vamos lá no nossa classe de teste, aluno testes mock, que eu vou ter aqui, ó, aluno service, adicionar novo aluno, deve adicionar com sucesso. Então, qual o cenário que eu estou testando aqui? Voltando aqui no meu aluno service, perdão, o cenário que eu vou ter é o adicionar. E ele tem dois cenários, tá? Eu estou cobrindo aqui quando não é válido e quando é válido. E olhando aqui, como que eu sei, né, se o adicionar vai realmente funcionar? Bom, se não é válido, né, ele não vai executar o método adicionar do aluno repositório, nem o publish do mediator, tá? Então, assim, eu já tenho uma ideia, né, do que eu preciso testar. A gente não vai testar se o aluno é válido ou não. A gente vai testar se ele vai executar, tá, o meu método adicionar e o meu método publish. E aí que o Mockil ele facilita para a gente. Então vamos lá, né? O que a gente precisa fazer? Vamos abrir aí, tá? Lá o aluno teste. Vamos fazer aí a primeira coisa, né? Eu preciso gerar um aluno válido, né? Usando lá a fixture, o mesmo padrão que a gente usou na aula passada, eu vou pegar aqui, vou no aluno teste mock fixture, ponto, gerar aluno válido, tá? Peguei um aluno válido, estou fazendo a primeira parte do meu arranjo. O que eu preciso agora, tá? Eu preciso resolver, como eu vou testar a minha classe aluno service, eu preciso instanciar ela, mas preciso resolver as minhas dependências antes. E é aqui que entra o Mockil, tá? Quais são as minhas dependências? O iAluno repositório e o iMediator. Então, como que vamos fazer, né? Eu vou colocar aqui var aluno repo, tá? Vou dar um new mock, tá? Vou mandar ele criar um mock de iAluno repositório. E assim, ó, eu tenho o meu repositório aqui, ó, deixa eu adicionar aqui o Mockil, né? Eu tenho o meu aluno repositório criado, ou melhor, um mock, né, do meu aluno repositório, tá? Vou fazer a mesma coisa para o mediator e var mediator. Vou dar um new mock e mediator, tá? Pronto. Nós criamos aqui o mock das duas dependências. Agora eu preciso criar o meu service. Var aluno service é igual a new aluno service. E agora, né? Como que eu passo aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, aluno repo. E em seguida eu vou colocar o mediator. Opa, o Visual Studio está reclamando, né? Por quê? O tipo não é o mesmo, né? Ali é um mock do tipo genérico e aluno repositório, tá? Então, como que eu acesso o objeto dele, né? A instância mesmo de aluno repositório. Eu tenho um método, ou melhor, uma propriedade chamada object. Aí ele vai resolver, né, aqui para mim. Pronto.
Simples assim, né? Passei aqui no meu construtor a minha classe, né? Agora, beleza, eu já tenho aqui a minha classe aluno service já instanciada. E o que eu vou fazer? O que eu quero testar? Eu vou testar o método aluno service ponto adicionar. Adicionar o quê? O aluno que eu criei, né? Joia! Então eu tenho o act já está resolvido. E o assert? Então vamos voltar lá no método adicionar. O que eu mencionei para vocês, tá? Que vai dar certo quando ele invocar o método adicionar e invocar o método publish. Mas como que eu faço a asserção disso para verificar se isso realmente vai funcionar? Aí entra aqui para nós, né, o próximo passo que a gente precisa dar. Vamos lá. Aluno teste mock. Eu vou precisar de, no meu aluno repo, né, no meu aluno repo, eu vou fazer um verify. E o verify, o que ele vai fazer? Tá? Esse método verify, ele certifica de que o método que eu estou invocando, ele foi executado. Então eu coloco aqui R de repositório, R de repositório, vai para R.adicionar, ou seja, eu estou verificando se o método adicionar, passando o parâmetro aluno. Um ponto aqui importante, tá? Se você tentar colocar uma instância diferente dessa que você está colocando aqui na linha 31, tá? Se você tentar colocar alguma coisa diferente disso aqui, diferente do que a gente tem aqui na linha 31, você tentar colocar na linha 34, isso vai dar problema, tá? Então tem que ser a mesma coisa, exatamente a mesma instância, tá? E aí ele está verificando se esse método foi adicionado com esse parâmetro, tá bom? E aí, olha, o que eu verifico? Eu tenho um outro parâmetro nesse método, verify, que eu posso passar, tá? Que é para certificar, né, quantas vezes isso foi executado, tá? Então eu vou passar um enumerable, tá? Times.once, ou seja, uma única vez, tá? Tá, esse aqui. Ou seja, eu executo lá uma única vez, né? Tem uma única chamada, tá? Então aqui, ó, tá vendo o segundo método aqui, ó, né? Tá meio times, né? É aqui que eu passo, né? O segundo parâmetro. Então eu executei uma única vez e realmente lá tem uma única chamada. E aqui o verify, ele faz essa asserção para você, tá? Eu poderia verificar lá se o aluno é válido? Poderia, mas ele vai fazer isso lá dentro, não tem necessidade de eu colocar aqui, tá? E uma outra coisa, né? Aqui, ó, o método adicionar pode gerar algum erro. Então eu tenho que verificar, né, o mediator, né? Se ele foi executado também. Tá? Então eu faço um verify. M de mediator vai para M. Qual método que ele está usando lá? Publish. Mas aí, e agora? Qual o parâmetro? Importa para nós o que eu estou passando? É diferente aqui do adicionar. O adicionar importa, que é o aluno. Lá não tem tanta necessidade da gente validar se o que ele está passando. Na verdade, ele está passando o aluno notification, tá? Ele aqui se você olhar aqui, ó, ele aceita o parâmetro de iNotification, tá? Que é essa interface, né, do nosso mediator, tá? Então, para mim não importa se ele está mandando um e-mail, se ele está mandando um SMS, ele tem que passar um notification. Então o que eu faço lá, né? Eu posso colocar aqui, ó, publish it, né? it.n, ó, isn, perdão, né? Ou qualquer um que seja do iNotification, tá? Ou seja, qualquer coisa que ele passar ali que seja um iNotification,
tá valendo, tá bom? E como lá pede para passar um cancellation token, eu vou passar aqui um cancellation token none, tá? Esse é o do método publish do mediator, tá? Não é nada do teste aqui. Em seguida, eu faço a mesma coisa. times.ons, tá? Que ele vai executar uma única vez. Por exemplo, se ele fosse executar mais de uma vez, como que eu testaria, né? Eu tenho aqui também, ó, exactly, né? Exatamente, e passo 5 vezes, né? Então ele teria que executar isso 5 vezes. Por exemplo, fosse dentro de um laço, né? Você sabe que aquele laço ia ter 5 elementos ali, você pode fazer ele verificar isso daí, tá bom? Então vamos lá, né? A gente vai aqui testar numa única vez, tá? Agora a gente vai fazer o segundo teste, que é quando ele falha, né? Eu vou copiar isso aqui para facilitar, porque os passos são praticamente os mesmos, tá? Eles são praticamente os mesmos. Qual a diferença, tá? Eu pego aqui, eu instancio o meu aluno. Aqui, ó, a diferença aqui que eu vou gerar um aluno inválido, tá? Eu vou pegar aqui, enviar um objeto, né? Passar o objeto aqui no construtor, igual a gente estava fazendo, mandar adicionar. Só que aqui, ó, eu vou dizer, ó, never, aqui ele nunca vai executar esse método, tá bom? Pronto, never. Ou seja, eu sei que vai dar errado, vamos lá, vou voltar lá no aluno service. Eu sei que vai dar errado porque ele não vai executar esses dois métodos aqui, que está na linha 31 e 32. Vamos ver se o nosso teste vai dar certo? Vou mandar executar aqui, né? Run. Opa, na verdade eu mandei o errado, né? Aqui no mock. Deixa eu terminar. Ah, eu mandei executar todos, então ele vai executar, beleza. Ótimo, ó, tá vendo? Adicionar aluno com falha, adicionar aluno com sucesso. Funcionou porque ele verificou, tá, se aqueles métodos funcionaram, tá? Já já eu vou colocar um debug aqui para a gente dar uma acompanhada, né? Para a gente seguir, o próximo teste que a gente quer fazer, tá, deixa eu voltar aqui no meu aluno teste mock, obter alunos ativos, deve retornar, ou seja, deve retornar ativos, né? Então, qual o método que eu estou testando lá no aluno service? Eu estou testando aqui o meu obter todos os ativos. Repare que ele usa, né, o método obter todos do meu repositório, ou seja, ele obtém todos os que tem lá no banco de dados, né, e filtra os ativos. Mas espera aí, como que eu vou fazer, né? Eu não posso colocar ali, vamos supor, o aluno repositório, ele talvez teria dependência de um data context, ou um Dapper da vida que acessa um banco de dados. Eu não posso ir lá, aqui no meu teste, acessar o meu banco de dados. Não é essa a finalidade, tá? Alguém consegue fazer assim? Consegue, mas não é o correto, tá? Não é essa a intenção. É teste de unidade. A única unidade que a gente está testando é o aluno service. Então o mock vai resolver esse problema aqui para nós também, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer esse teste aqui agora? Eu vou pegar aqui o meu aluno mock, o meu teste, né? E vou fazer o seguinte, olha. Eu preciso instanciar, né, os mesmos mocar, né, as mesmas coisas que eu preciso, que seria o aluno repositório e o mediator. Para quê? Para que eu consiga fazer com que o meu
aluno service seja instanciado, tá? Mesmo que naquele método eu não use o mediator, eu tenho que passar ele aqui, tá? Eu tenho que resolver a dependência. Beleza. Mas aí eu tenho um dilema. Como eu vou fazer gerar muitos dados, né, de aluno? Como que eu vou fazer isso? Aí é que entra aquilo que a gente comentou do Bogus, tá? Eu posso até aqui, ó, até esse momento, colocar aqui, ó, um var alunos é igual aluno service obter todos os ativos. Ele vai permitir isso daí, só que na hora de retornar ele não vai trazer nada para mim, tá? Ou vai dar algum tipo de problema. Então eu tenho que resolver isso, tá? Eu preciso fazer alguma coisa aqui no meu mock de aluno repositório para ele retornar o meu objeto, tá? E o que eu posso fazer, tá? Então vamos lá. Eu vou digitar aqui para vocês verem. Tá? Eu vou até colocar aqui antes do aluno service, eu vou colocar aqui aluno repo ponto setup, tá? Aí eu vou colocar que é o aluno repositório vai para qual método que eu quero fazer o setup dele? Obter todos. Por que obter todos? Tá? Vamos voltar lá no aluno service. Obter todos os ativos, go to implementation. Olha lá, ele usa o obter todos do meu repositório. Então eu estou mocando, eu preciso fazer com que esse obter todos me retorne alguns dados, para quando ele invocar aqui, ele trazer o resultado que eu espero, tá bom? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Primeiro eu estou fazendo o setup dele, né? Agora eu preciso dizer, olha, beleza, quando chamar o método obter todos, você deve retornar isso aqui, ó, returns. Aí eu preciso colocar uma coisa lá no meu aluno teste fixture, tá? Eu preciso colocar um método obter coleção de alunos, porque eu só tenho ali no meu fixture para retornar um aluno válido e um aluno inválido. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Vamos lá? Então, vamos no meu teste fixture, tá? E eu vou criar esse método aqui agora, tá bom? Deixa eu abrir aqui, vamos pegar aqui, e vamos lá. Public, obter coleção de alunos, tá? Public void, public e enumerable aluno, tá? Eu vou ter que gerar esses dados. A gente viu aqui no Bogus, né, na última aula, que eu vou gerar estou gerando apenas um aluno. Mas digamos que eu queira gerar vários, né? Então como que eu vou fazer para gerar vários alunos, tá? Então aqui, olha, eu vou criar um método privado aqui dentro, tá? Que vai fazer assim, ó. Ele vai retornar um enumerable de aluno, tá? E eu vou chamar esse método de gerar alunos. Gerar alunos válidos. Só gerar alunos. Tá? Vou passar aqui um int da quantidade de alunos que eu quero que ele gere. Beleza? E também, vamos lá, eu quero gerar ativo ou inativo. Lembra que eu estou testando? Porque ele deve retornar ativo e inativo? Então eu vou gerar uma quantidade de alunos ativos e uma quantidade de alunos inativos para ele poder fazer isso daí, gerar variados aí, validar o nosso teste, tá bom? Bool ativo. E agora eu vou mandar ele gerar esses dados aqui para nós. Vou fazer bem parecido, né? Vou até copiar e colar aqui, né? Mas com uma diferença. Primeiro,
eu vou passar o ativo aqui no construtor dele, que a gente tem setado, tá? Uma outra coisa que eu preciso fazer agora, né? Eu vou até renomear isso aqui para alunos. Opa! Para alunos, tá? Chamar ele de alunos. E olha como que é simples, ó. Eu vou colocar aqui um generate quantidade. Olha que legal, né? Agora eu tenho, né? Eu tenho como obter uma coleção aqui de alunos, tá? E o que eu vou fazer aqui no obter coleção de alunos? Eu vou gerar tanto alunos inativos, tá? Como alunos ativos, tá? Vou gerar meio a meio, 50 ativos e 50 inativos, para resolver o meu problema, tá? Então eu tenho, né, aquela situação ali, né, alunos variados, né? E vou melhorar aqui, ó, para não ficar a gente sempre copiando e colando, né? No gerar aluno válido, eu vou fazer apenas isso aqui, ó. Eu vou dar um return, tá? Mandando ele gerar apenas um único aluno válido. Pronto, resolvi o meu problema. Deixei a minha fixture mais legal e com a possibilidade de gerar mais de um aluno. E aí sim, ó, agora eu resolvo o meu problema lá, né? Obter coleção de alunos. Será que eu mudei o... Ah, tá, Eduardo. Me desculpe, eu acabei fazendo no local errado, né? Mas vamos lá. Tanta coisinha aberta aqui no projeto que a gente acaba se perdendo um pouco. Vamos fazer aqui. Acabei fazendo no local errado. Mas não se preocupe não, lá no GitHub vai estar bonitinho, tá bom? Aí beleza, né? Aqui, deixa eu até dar um para não ficar atrapalhado aqui. Muito bom, resolvido o problema, tá? Então aí agora, olha, eu tenho lá na minha classe, na minha test fixture, tá? Ele gerando, a test fixture do mock, ele gerando todos os dados necessários, tá bom? Vamos ver se funciona. Olha lá, já tá, agora já tá legal, funcionando aqui tudo certinho, né? Eu preciso agora, a única coisa, né? Agora que eu fiz o setup aqui do meu repositório, eu preciso fazer a asserção. E como que eu vou fazer a asserção, né? Aí ficou mais simples, né? Primeiro, eu vou verificar se o método obter todos do meu repositório foi invocado. Como que eu faço? Aluno repo.verify repository, teimoso, hein? Repositório vai para obter todos. Ele tem que executar esse cara. Quantas vezes? Times.ons. Uma única vez, tá? E o que eu faço agora? Eu tenho que verificar se realmente ele está trazendo aqui para mim todos os ativos, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, alunos, ou melhor, assert, tá? Fazer um assert.true. Ele trouxe aluno? Opa! Alunos.n. Eu sei que tem uma coleção lá. Então ele tem que ter trago pelo menos alguma coisa. Trouxe? Se isso for true, beleza. Né? Resolvido o problema. Outra coisa que eu tenho que fazer é verificar se o que ele trouxe é tudo ativo. Então eu vou dar um assert false, tá? Onde alunos, alunos.count, tá?
Aí eu vou colocar aqui C, C não, né? A de aluno vai para A ponto ativo, né? Ou seja, ele não pode, tem que ser maior que 0, né? Ou seja, se ele não encontrar nenhum ativo, algum problema deu, né? Ou melhor, se ele encontrar algum inativo, né? Aqui algum problema deu. Tá? Se eu tenho lá mais de um, eu tenho algum aluno, né, inativo aqui na minha coleção, é que alguma coisa deu errado, tá bom? Então vamos testar, vamos colocar um breakpoint nesse cara aqui. Vamos lá, vamos fazer um debug. Então vamos lá. Ele está instanciando aqui o meu repositório, tá? Mocando, na verdade, o mediator. Agora, ele vai pegar, olha, e vai fazer o setup aqui do obter todos e já vai colocar, inclusive, a nossa coleção lá, ó. Ele está pegando os alunos, ó. Então ele está gerando aqui o total de 100 alunos, ó, com alunos ativo true. A outra metade, deixa eu ver se passa aqui mais rápido. A outra metade, né? Fica ruim de ver, ó, mas não sei se você consegue ver aqui, ó, tem inativo false, tá? Então ele já tem, ele gerou aqui para mim, olha como o Bogus facilita, né? Ele gera aqui um total de 100 alunos com os nomes, se você for verificar ali, tá tudo bonitinho, como se alguém tivesse feito o cadastro de aluno mesmo, né? Então tá lá, né? Criei aqui o meu repositório, aí ele vai executar o método. Olha lá. Aqui, ó, na hora que ele fizer esse retornar todos, né, ele vai realmente fazer o filtro para mim, retornando apenas os meus 50 alunos, tá? Que são apenas os 50 que são ativos, tá vendo? Então vamos lá, ele vai fazer a asserção para nós, ó. Beleza, executou uma vez. Tem algum aluno? Tem. Não tem inativo. Passou o teste. Tá aí, ó, resolvido o problema. Vamos voltar aqui, vamos fazer um dos testes aqui que a gente viu né, fez anteriormente, não debugou. Vou debugar o correto aqui, né, o que deve adicionar com sucesso. Vamos lá, debug. Ele vai mocar o repositório para nós, né? Tudo direitinho. Aí beleza, o mediator. Aí agora eu estou fazendo o adicionar do aluno. Tá vendo aqui? Beleza, vamos ver se vai dar certo. Ó. Passou o teste, né? Passou o teste. Agora o que eu vou fazer mais? Vamos lá. Vou colocar aqui no debug. Vou mostrar, vou fazer esse teste falhar aqui para vocês. Como? Tá? Aí a gente vai fazer um cambalachozinho aqui, né? Agora na hora que eu fizer o act, ó, ele vai passar como aluno válido, ele vai, ó, adicionar o aluno, tá vendo aqui? Beleza, fez. Agora olha só, se eu voltar aqui, ó, ele vai executar uma segunda vez o adicionar, tá? Joia. Vamos ver se vai dar algum problema. Deu, porque eu executei, ó, tá vendo? Consegue ver aí, ó, 2 vezes, e ele estava esperando uma única vez, tá? Então assim, ó, esse tipo de asserção funciona direitinho, né? Mas tem como a gente deixar isso mais simples? É possível simplificar? Sim, é o que a gente vai ver na próxima aula com AutoMock. Vou ficando por aqui e até a próxima aula, pessoal!